Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma acusação muito grave. Os russos armadilharam a barragem de Kakhovka em Kherson. Que efeitos uma explosão como essa teria na região? A bota Highlander é 100% nacional, produzida em couro Nobuki com muito maior durabilidade e maciez. O seu solado antiderrapante e antiperfurante é feito de Kevlar e costurado direto no cabedal, garantindo maior resistência. O seu forro regula a umidade e a temperatura, permitindo uma evaporação rápida. A bota Tabel é o calçado ideal para você que busca durabilidade, conforto e maciez em seu coturno. O link da loja e o cupom exclusivo de desconto estão aqui na descrição. Os grandes cursos de água, como lagos e rios, sempre foram grandes obstáculos ao avanço dos exércitos. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, um conflito altamente mecanizado, as travessias de cursos de água eram procedimentos sempre muito perigosos, exigindo uma grande preparação e um grande esforço logístico. Essas dificuldades ficaram bem evidentes durante o avanço alemão pela União Soviética em 1941. À exceção de algumas regiões mais pantanosas, a geografia da Ucrânia é relativamente plana, com grandes planícies se estendendo por centenas de quilômetros à volta do vale do rio Dnieper, que corta a Ucrânia ao meio. O Dnieper é um rio grande, com poucas pontes por onde as unidades mecanizadas alemãs poderiam passar com segurança. Mas, em agosto de 1941, os alemães estavam se aproximando justamente de um dos pontos mais fáceis de travessia, a região da barragem da hidroelétrica de Dnipro, na cidade de Zaporizhzhia, uma área com diversas pequenas pontes que poderiam facilitar a travessia alemã. Em um ataque alemão surpresa, as forças de Stalin foram quase totalmente destruídas na área, deixando praticamente livre a transposição alemã do Dnieper. Stalin, sem alternativas, ordenou a destruição da barragem, resultando na libertação, em minutos, de grande parte da água do lago artificial da barragem. Devido à censura do regime soviético, foi só depois do fim da guerra que os historiadores conseguiram analisar informações da época, concluindo que até 100 mil civis morreram na terrível inundação que destruiu dezenas de cidades e aldeias. Essa ordem de Stalin surtiu um efeito apenas momentâneo, segurando o avanço alemão por apenas 3 dias. Saltando 81 anos no futuro, agora em 2022, aquela região da Ucrânia está alegadamente em risco de sofrer um atentado igualmente terrível. De acordo com o governo ucraniano, as forças russas de invasão em Nova Kakhovka, 50 quilômetros ao nordeste de Kherson, armadilharam a barragem de Kakhovka com o objetivo de explodi-la para barrar ou ao menos atrasar por algum tempo o avanço ucraniano pela região. Neste momento, não há nenhuma evidência factual que confirme essas acusações. Mas, se for verdade, e se a barragem for destruída, qual seria o impacto na população civil que vive às margens do Dnieper? A barragem de Kakhovka foi construída em 1956. Tem 30 metros de altura e 3,2 quilômetros de comprimento e faz parte da usina hidroelétrica de Kakhovka. O volume de água represada no lago artificial é de 18 quilômetros cúbicos. Só em termos de comparação, a hidrelétrica de Xingó, no Rio São Francisco, a 7ª maior do Brasil em potência instalada, tem um lago artificial com volume de água de 3,5 quilômetros cúbicos. Em caso de destruição da barragem de Kakhovka, aqueles 18 quilômetros cúbicos de água varrerão todo o vale do Dnieper até o Mar Negro, destruindo, nesse processo, cerca de 80 aldeias e assentamentos, com grande parte da cidade de Kherson sofrendo danos catastróficos. Se a explosão da barragem ocorrer sem aviso prévio, o número de baixas fatais entre os civis rondaria os 80 mil, com dezenas de milhares de feridos. O efeito desse desastre, em termos de vidas humanas, seria tão ou mais devastador do que a detonação de uma bomba nuclear tática no centro de Kherson. E além dos danos diretos, haveria também outros danos indiretos graves que afetariam até mesmo a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa.
Com a descida brusca do nível da água, a usina nuclear correria o risco de ficar sem acesso à água em quantidade suficiente para a refrigeração dos seus reatores. Em um caso extremo, os reatores poderiam explodir por falta de refrigeração. Seria o mesmo que aconteceu em Chernobyl, só que multiplicado por 6. Volto a frisar que, neste momento, o governo ucraniano não divulgou nenhuma prova que confirme essas acusações. Mas as tropas ucranianas estão se aproximando cada vez mais de Nova Kakhovka. Se a Ucrânia assumir o controle daquela barragem e da passagem sobre o Dnieper, as portas estarão abertas para a continuação do avanço ucraniano pelo resto do Oblast de Kherson. O quanto Putin está disposto a correr esse risco pode decidir o destino de dezenas de milhares de civis que vivem às margens daquele rio. Inscreva-se também no meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas cobrindo as batalhas, as armas e as personalidades envolvidas no maior conflito da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos.